Fala aí, galera do Ranking, boa tarde a todos. Estamos fazendo essa live aqui para comentar um pouco sobre esse monte de medidas que estão agora fervendo no Congresso Nacional, seja por propostas iniciadas no próprio Congresso ou esse pacote de PECs, né, de propostas de emendas constitucionais que o governo colocou essa semana e que, na nossa opinião, de modo geral, são extremamente positivas para o Brasil, porque a impressão que dá é que o governo primeiro colocou a bomba atômica lá da proposta da Previdência, que nós fomos a favor, e quando ela finalmente transitou na Câmara, no Senado, passou por todas as comissões, todas as etapas e foi aprovada, agora o governo colocou uma grande quantidade de novas propostas para fazer essa reforma tão importante do Estado brasileiro. Vocês sabem bem que o critério do ranking é sempre elogiar o que é bom, criticar o que é ruim. Essa é a nossa linha, independentemente de quem está propondo. Então, seja o governo propondo coisa boa, a gente vai elogiar, propondo coisa ruim, a gente vai criticar. Se a oposição propõe coisa boa, a gente vai elogiar também, que vai um pouco na contramão do que a gente vê nas redes sociais de toda essa polarização, né? O mote hoje em dia é basicamente o seguinte: se é do meu amigo eu elogio e se é do meu inimigo eu critico. E o ranking tenta fugir dessa manada e dar uma análise sempre objetiva, com base nos fatos e sem se ater a quem está fazendo a proposta. Eu estou aqui com o Dias, vamos começar, Dias, pela proposta dos municípios. O anúncio foi feito ontem, né? O Paulo Guedes deu uma entrevista com um resumo de todas essas medidas. São vários pacotes, ele mesmo disse ontem que não é um pacote só, são vários pacotes, que é uma verdadeira reforma do Estado brasileiro. E o que hoje está repercutindo muito é a questão dos municípios pequenos, né? Então, municípios com menos de 5 mil habitantes e que têm uma dependência muito grande de recursos que são repassados para eles, eles não são capazes de gerar no mínimo 10% da receita que eles precisam para se manter. Esses municípios seriam extintos, seriam incorporados pelos municípios vizinhos que são maiores, né? Então, até primeiro um aviso, né, gente? Não quer dizer que vão acabar com as cidades, que vão tratorar tudo lá e vai acabar com o município. Matar todo mundo. Tem gente achando que é isso. Até no Twitter eu vi uns comentários nesse sentido. Não, você vai poder continuar morando na sua cidade pequena, só que ela vai fazer parte de um município maior, o que a gente vê que faz muito sentido. Até era uma proposta já antiga do ranking, né, Ale? Sim, desde 2007, no livro Carregando o Elefante, que é o livro que a gente coloca algumas ideias sobre reforma do Brasil, já constava lá que o Brasil precisa enxugar o número de municípios, um movimento que já foi feito em outros países com muito sucesso, né? O Japão, por exemplo, reduziu drasticamente o número de municípios, Portugal também. É uma coisa muito sensata, porque quando você tem lá um município pequeno, que você tem que sustentar uma Câmara dos Vereadores, uma prefeitura, os assessores de todo mundo, aquele aparato burocrático, só o custo dessa máquina acaba drenando toda a grana que deveria o município usar para gastar em educação, em saúde, né, as coisas que a cidade, zeladoria da cidade, as ruas, etc. Então a gente quer, com isso, eliminar, né, o governo está buscando eliminar, mais ou menos, estudos mostram cerca de 800 municípios que poderiam ser incorporados, reduzindo até 20 mil cargos de burocracia. Quer dizer, imagina 20 mil cargos a menos, podendo colocar 20 mil pessoas mais interessantes para o povo, né? Professor na escola, médico no hospital, muito mais interessante do que um monte de vereador e assessor e secretário disso daqui. Tem efeito até no fundão eleitoral, né? Porque cada cidade dessa vai ter campanha, vai ter dinheiro para campanha, dinheiro público, que a gente também é contra. Então, assim, são muitos efeitos positivos. A gente sabe que é difícil, né? Até o deputado Paulo Eduardo Martins, ele fez um tweet esses dias comentando que existe todo um sistema em que os vereadores acabam tendo apoio dos deputados para que continuem esses municípios, então não vai ser uma tarefa fácil, mas foi aí um pacote que foi feito juntamente com representantes tanto do Senado quanto da Câmara, com o Ministério da Economia, então a gente torce para que isso dê certo. E tem várias outras medidas junto, né, Lê? Tem a questão também da questão da emergência fiscal, então estados que estejam com uma dificuldade fiscal muito grande, que estejam em dívidas, a gente sabe que tem vários estados aí com uma situação bem complicada, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Minas Gerais, eles teriam aí a possibilidade de fazer um congelamento das despesas e até a possibilidade de reduzir a jornada de trabalho dos servidores com uma redução também proporcional dos salários, que hoje é algo que é inconstitucional, então se você não pode fazer isso. Né, seria uma saída para resolver essa questão fiscal dos estados. A gente sabe que
a medida mais correta para o Brasil seria a quebra da estabilidade, né, do servidor. Assim como no mundo desenvolvido, quando você tem um servidor que não está performando bem, não está exercendo sua atividade, ele pode ser demitido e tirado da folha de pagamento. No Brasil isso é ilegal, porém acho que parece que o governo achou uma brecha aí de pelo menos reduzir um pouco o custo desse pessoal com menos horas e menos ganho mensal. E isso tudo vai naquele sentido, né, de mais Brasil e menos Brasília. Então, é um governo que está transferindo poder e dinheiro para os estados e municípios, né? Você até então tinha sempre um movimento de centralização dos impostos, da arrecadação e das decisões sempre para Brasília. E aí quem está lá na ponta, quem está vivendo ali no dia a dia, fica longe, né, dessas decisões. E agora o governo fazendo um movimento contrário de descentralização. Foi isso que o Paulo Guedes deixou muito claro ontem nessa coletiva. Tem uma diferença muito grande, porque hoje no Brasil, de 60% a 70% de toda a arrecadação é concentrada, quer dizer, a maior parte do dinheiro do Brasil vai engolida toda por aquele monstro, aquele titã devorador que é Brasília. E em Brasília você tem a figura do governo federal, muito centralizado, muito mais difícil de cobrar para quem está lá nas cidades e nos estados, e que paga salários muito acima do mercado. Os estudos nossos que a gente pesquisou aqui, atrelados ao IPEA e ao IBGE, mostram que o governo federal ele paga em média, para a mesma função da iniciativa privada, o governo federal ele paga 80% a mais para fazer a mesma função. O estado paga cerca de 40% a mais e o município paga cerca de 10% a mais. Então, se você tem o dinheiro no município sendo prestado os serviços por funcionários do município, você desperdiça muito menos recurso público, podendo prestar um serviço mais barato com mais gente para a população. E aumenta a cobrança. É mais fácil você cobrar o seu prefeito, o secretário de educação, o secretário de habitação da sua cidade, do que ir lá para Brasília reclamar. Então é um movimento muito bom. E hoje o que acontece lá em Brasília, você vê aquela fila de prefeitos com o pires na mão, pedindo para liberarem dinheiro para suas regiões, as famosas emendas, que é também um mecanismo que às vezes o governo usa para comprar votos, né, para aprovar alguma medida. Então ele libera a emenda para o deputado se tal projeto for aprovado. Por quê? Porque os municípios estão lá todos pedindo para mandar essa grana de volta. É um dinheiro que sai do município e dos estados, vai para Brasília e tem que voltar. Só deixar de fazer esse caminho você já tem um ganho de eficiência. E aí é aquela coisa, você vai ter mais autonomia, mais liberdade, tem que ter também mais responsabilidade. Então cabe à população local cobrar ali os seus representantes locais, o seu prefeito, o seu governador. É muito mais fácil ter isso para quem está próximo do que quando essa decisão é feita lá em Brasília, longe de todo mundo. Uma outra medida também, além nesse sentido de descentralizar e diminuir o tamanho do Estado, são propostas para reduzir o número de deputados e senadores. Né? Tem duas propostas lá em Brasília, uma na Câmara e outra no Senado. Exatamente. O RANC apoia fortemente a ideia de ter menos parlamentares. A proposta em relação ao Senado, como vocês sabem bem, hoje cada um dos 27 estados da federação tem 3 senadores, e essa proposta é de reduzir para 2, ou seja, o senador teria, a cada eleição, troca um dos senadores. Vale lembrar que essa já é uma proposta que vem lá de trás, proposta pelo senador do PT, Tião Viana, do Acre, e o ranking dos políticos foi abertamente a favor dessa proposta. Então, o ranking defende sempre ideias. Se é o PT que está propondo, que bom, nós vamos apoiar. Se é o DEM que está propondo, que bom, que vamos apoiar. Não importa quem seja, se a ideia é boa, a gente apoia. E se a ideia é ruim, a gente ataca. Reduzir o número de parlamentares é muito bom. O senador no Brasil é uma das figuras mais caras do planeta Terra. Nós já apresentamos aqui números para vocês. Um senador custa, em média, 33 milhões de reais por ano. Nós temos aqui um vídeo só comparando o custo de um senador com a quantidade de professor em escola, de médico, hospital e policial que dá para colocar na rua. O Congresso como um todo são quase 11 bilhões de reais por ano o orçamento. É uma coisa impressionante. Então essa proposta que está agora, inclusive o relator é o deputado Kim Kataguiri, do DEM de São Paulo. E ela propõe reduzir para 2, os senadores de 3 para 2. Muito bom. E na Câmara dos Deputados ela propõe reduzir também a quantidade total através dos máximos e mínimos por estado. Então, hoje no Brasil, cada estado tem que ter no mínimo 8 deputados federais. E pela proposta são 4, né, Passa para 4, exatamente. Passa para 4 deputados, ou seja, aqueles estados pequenos que têm pouca representatividade vão passar a ter 4 deputados, metade do total.
e o máximo vai de 70 para 65. 65, 65. São Paulo, seria o que teria mais. Então, uma ideia boa, como o Ale comentou lá atrás, até foi apresentada pela esquerda, né, para o deputado do PT, e não é por causa disso que a gente não vai apoiar. Se a ideia for boa, a gente apoia. Assim como também, recentemente, houve uma proposta de uma senadora do PSL, né, a senadora Soraya, que estava com uma ideia tá com uma ideia ainda, né, acho que ela ainda não desistiu, de colocar a Hora do Brasil, que é o que a gente tem no rádio, né, aquele programa falando sobre as notícias do governo, que ninguém aguenta mais. Ela quer que tenha a mesma coisa na televisão, né? Nossa, ninguém merece. Ela quer fazer a imagem do Brasil, uma Hora do Brasil na televisão em horário nobre. Imagina você ter que aguentar isso também. Então, uma ideia terrível, era do PSL, partido do governo, mas nós estamos aqui criticando porque não tem cabimento. Então, o que importa sempre é a ideia e não de que lado que ela está vindo. Então, força total aí. A gente convida os nossos seguidores a se informar mais sobre essas leis, ajudar na pressão do Congresso para a gente poder aprovar rapidamente essas leis que são muito benéficas, a redução do número de parlamentares, a redução do número de municípios, o pacto de emergência fiscal para os estados que estão muito endividados, poder reduzir seu custo e assim poder liberar dinheiro para as coisas que realmente importam, né? E no caso que a gente mencionou agora da redução de parlamentares, além do custo que é enorme, que a gente já mencionou, né? Um senador custa mais de 30 milhões por ano, é um monte de mordomia, e quanto menos parlamentares agiliza também o processo. Existe um outro benefício na proposta da Câmara, que ela reduz um pouco a distorção que tem hoje. Não sei se vocês acompanham esse dado, mas hoje os estados muito pequenininhos com pouca população, como por exemplo o Acre, né, eles têm 8 representantes. E um estado enorme, com mais de 40 milhões de pessoas, tem um teto de 70 representantes. Então o que acontece? Por pessoa, a representação fica muito injusta pro Acre. Ou seja, para você ser eleito no Acre, você precisa de 8 vezes menos votos do que em São Paulo. Ou seja, um eleitor de São Paulo, ele vale 8 vezes menos que o eleitor do Acre. Isso fere o princípio constitucional de que as pessoas são iguais perante a lei. Já existe o Senado para representar todos os estados. Então, no Senado, todos os estados têm a mesma representação. Só que na Câmara, cada brasileiro não é igual a outro brasileiro. Isso vem lá do regime militar, não tem nada a ver com esquerda, direita, é um negócio legado lá da época de Arena, UDB, etc. Mas foi ficando, né, em prol de alguns estados pequenos e que precisa ser endereçado. E essa proposta reduz um pouco a desigualdade, porque ela diminui o mínimo, né, para deputados e diminui menos o teto. Portanto, vai reduzir um pouco essa desigualdade. Vai corrigir essa proporção aí que hoje não respeita a quantidade da população, que deveria ser o princípio aí para definir esse número de representantes. Outros assuntos que estão aí em pauta, Ale. Hoje a gente teve o leilão do pré-sal, né, o mega leilão lá das bacias da descoberta do pré-sal lá no Rio de Janeiro. E não foi o resultado esperado pelo governo, a expectativa era que seria aí mais de 100 bilhões de reais, ficou algo em torno ali perto de 70 bilhões. Eram 4 campos que foram leiloados, só 2 estiveram interessados, outros 2 não houve nenhuma oferta. Não era o que o governo esperava, mas isso vai ter que voltar a ser então leiloado daqui a alguns meses, daqui 8, 9 meses é a previsão. Mesmo assim é um dinheiro que vai ser repartido já pelos estados e municípios, já com essa ideia de dar mais autonomia e mais dinheiro descentralizando de Brasília, e vamos ver se o governo consegue corrigir aí o que foi errado nesse modelo. Muita gente diz que o modelo de exploração não é tão interessante assim, por isso que não houve tantos interessados, e que isso tem que ser corrigido daqui para frente. A gente espera que isso seja feito, e aí mais para frente então a gente consiga ter todo esse resultado que o pré-sal há muito tempo a gente espera, e aí mesmo assim foi um grande resultado, 70 bilhões de reais, mas poderia ter sido melhor. A gente espera que daqui para frente os ajustes necessários sejam feitos, Ale. Bacana aí. Espero que todos tenham gostado dessa live. Gostaríamos muito de ver os comentários a favor ou contra o que a gente falou aqui. E quem concordar com essas posições que a gente colocou, seria muito bacana ajudar a gente na pressão do Congresso, porque nós, cidadãos, temos que estar em cima, especialmente dos grupinhos de interesse no Congresso que vão lutar contra. Vai ter muita gente lutando contra para preservar os cargos, aí, as mamatas nos municípios. Vai ter muito parlamentar lutando contra perder cadeira. Né? Imagina os senadores, deputados, reduzir a quantidade. É mais difícil ser eleito, né? Vai ser mais difícil ser eleito.
Então a pressão popular vai ser muito decisiva nessas votações. Mais dois últimos detalhes, a gente precisa fazer a pressão a favor da prisão em segunda instância. A gente sabe que o STF vai retomar esse julgamento, inclusive agora no sábado haverá manifestações pelo Brasil, aqui em São Paulo vai ser na Avenida Paulista, o ranking estará lá acompanhando, então a gente pede para que todos aí façam a sua parte e peçam. A gente tem uma PEC dentro do Congresso para resolver isso já dentro da Constituição, mas também o julgamento do STF, muito provavelmente o Dias Toffoli vai ser ali o voto de Minerva. Quem sabe a gente consegue um milagre de que ele mude de opinião e seja a favor também da prisão em segunda instância. E no final deste mês teremos o prêmio do ranking dos políticos, Ale. Sim. Teremos aí os melhores deputados e senadores com reconhecimento lá em Brasília, num evento que faremos, para entregar aí essa premiação e separar o joio do trigo, que é o que a gente faz aqui no ranking. Reconhecer os bons trabalhos e facilitar a vida do eleitor. Dia 27 de novembro, um evento lá em Brasília. A gente vai postar aí ao longo do mês com mais detalhes, mas para todo mundo já ficar de olho e ver quem são os melhores deputados e senadores do Brasil. Bacana aí. Obrigado a todos pela atenção. Valeu!